Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime, desejar a todos um dia na presença de Deus. Hoje eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre o assunto, o tema oração no livro dos Salmos. Já umas 2 semanas estou tratando disso. E cada dia a gente aborda um assunto importante sobre oração, sobre o quanto nós podemos ter mais vitórias, obter mais vitórias, resultados positivos nas nossas orações. Porque esta é a vontade de Deus para nós. Quando Deus decidiu que se comunicaria conosco e que estaria pronto para ouvir as nossas orações, Ele estava pensando em nós, Ele estava interessado em nós. Ele, na verdade, Ele queria abençoar a todos nós. Isso é maravilhoso. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre algumas orações que não são atendidas. Por quê? Você sabe por quê? Você tem segurança, você vai orar, mas você sabe que aquela oração não vai ser atendida. Ou talvez você ore achando que vai ser atendida e não é. E 1, 2, 3, 10 vezes e o assunto continua o mesmo. Pense nisso. O salmista lá no Salmo 66, no versículo 18, são muitos os impedimentos para Deus ouvir as nossas orações, mas ele apresenta pelo menos um. Ele diz assim: mas se eu tivesse guardado meus maus pensamentos no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Se eu tivesse guardado maus pensamentos, numa outra versão, se eu tivesse guardado pecados no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Amados, quando nós oramos ou falamos a respeito da oração, o que mais nós enfatizamos é o fato de Deus ouvir e responder. Se não fosse assim, não haveria razões para orar, para conversar com Deus. Não haveria motivos para isso. Então, o que mais nós valorizamos e comentamos e enfatizamos na oração é o fato de termos fé absoluta de que Deus ouve, que Deus responde, que Deus está disposto a nos ouvir. E por isso, então, nós precisamos aprender na Bíblia Sagrada, o que Deus ensina sobre oração. Deus é a autoridade sobre oração. É Deus quem entende tudo de oração. Às vezes uma pessoa, como eu, escreve um livro sobre oração, sobre devocionais. E, na verdade, o que nós estamos fazendo é apenas compartilhando algumas experiências na oração. Mas quem entende sobre oração é Deus. Quem entende tudo a respeito da qualidade da oração, de que tipo de oração será respondida ou não respondida, é Deus. Então nós precisamos aprender com Deus. Com Deus. Então, sobre aquela pergunta no início, por que algumas orações não são respondidas? O salmista aqui apresenta uma razão: guardar pecados no coração. Isso impede Deus de nos atender. Isso impede Deus de responder. O que é guardar? Você guarda alguma coisa quando você valoriza isso. Guardar pode ser esconder,
pode ser proteger, pode ser agasalhar, pode ser valorizar. Aquilo que você não valoriza, você não guarda. Vem o salmista então e diz que às vezes nós valorizamos o pecado no nosso coração, guardamos o pecado. Por que você guarda a metade de uma cebola, a metade de uma fruta? Por que você guarda um resto de alimento, coloca na geladeira? Porque depois você vai usar de novo. Você vai usar de novo. Então, quando o salmista diz sobre guardar o pecado no coração, ele pode estar se referindo àqueles pecados que você não tem intenção de se livrar. Aqueles pecados que você não confessa porque você sabe que vai cometê-los amanhã de novo. Então você guarda esse pecado. É o seu pecado particular, peculiar, costumeiro. E a palavra de Deus vem e diz, pois é, se você continuar guardando, valorizando esse pecado, Deus não terá condições de ouvir, de responder você. Então nós precisamos refletir sobre isso. Algo que você esteja valorizando além da conta e que não deveria valorizar, alguma atitude, alguma palavra, algum pensamento que você tenha guardado no seu coração porque você pretende voltar a ele mais tarde, pense nisso. Converse com Deus a respeito desse assunto. Se arrependa desse pecado. Abra o seu coração. Fale com Deus. Quando nós confessamos o pecado, nós estamos jogando fora. Nós estamos jogando do outro lado do muro. Nós estamos jogando na lixeira. Quando nós confessamos, a palavra de Deus diz que a confissão mostra a intenção de abandono, de largar de vez. Então, jogue fora. Não continue guardando nada que atrapalhe a sua comunhão com Deus, porque Deus deseja ouvir a sua oração. Querido Pai, ensina-nos a orar. Abençoa-nos nas nossas orações. Tenha misericórdia e que o Teu Espírito Santo nos incomode todas as vezes que precisarmos ser incomodados por Ele a respeito do pecado. Não queremos, Deus, guardar pecado em nosso coração. Queremos abandoná-lo. Pedimos a Tua ajuda para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Um bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida hoje.